Nosso segundo tempo, né, uma pausazinha para vocês descansarem, tomar uma águazinha aí, para a gente começar a pegar afiado novamente aqui nos estudos. Atualidades, conhecimentos gerais, como muitos preferem chamar, é um tema corriqueiro, é um tema quando se fala de questão ambiental, e nós vamos abordar nosso tópico de hoje, a degradação e a conservação, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Eu gostaria aqui que vocês frisassem a vista aqui no canto superior direito do teu monitor a esse soldado aí. Quando esse soldadinho aparecer, preste muita atenção que é tema que a banca despenca. As principais bancas vêm cada vez mais abordando sobre essa questão ambiental. Apesar de ser uma questão que muitos pensam ser criada nos dias atuais, ela é do velho passado. Então, para isso, né, eu organizei aqui um esquema para a gente falar sobre esse passado da questão ambiental. A nível do nosso espaço geográfico Brasil, eu gostaria que você imaginasse dois Brasils. Bom, dois Brasils. Nós temos o Brasil do início do século passado, que ainda estava nas amarras do ruralismo, o Brasil rural, e nós temos, já aqui com Getúlio Vargas em meado, o Brasil industrial. Getúlio Vargas, né, começou a alavancar o motor da economia em cima das principais indústrias siderúrgicas, da metalúrgica. E com isso, com o desenvolvimento econômico, preste bem atenção, pessoal, desenvolvimento econômico, surgiu também ainda em excesso a degradação do nosso meio ambiente, tá bom? Então, uma das principais causas para a preocupação ambiental é justamente no setor econômico. O setor econômico, quando eu falo setor econômico, na industrialização, o progresso, ele trouxe consigo grandes impactos ao meio ambiente. Eu vou citar alguns exemplos aqui, né, como a emissão de gases poluentes, a desertificação, o desmatamento, a agressão à biodiversidade, a nível flora e a nível fauna, tudo isso contribuiu. Né? Os recursos hídricos começaram a sofrer com os resíduos tóxicos das grandes indústrias que soltavam na atmosfera partículas pesadas que, de certa forma, agrediam demais o nosso meio ambiente. Então foi nessa transição de um Brasil rural para um Brasil industrial que os problemas começaram a aparecer à nossa geografia, a nossa geografia Brasil. Tá certo? Então pense bem em respeito da nossa geografia, do nosso período passado, da era Vargas. Tá certo? Os países vinham cada vez mais começando, pessoal, a querer subir economicamente no cenário. Corrida aí armamentista que nós podemos ver, de um lado estava a URSS, do outro estavam os Estados Unidos, né? A chamada Guerra Fria, onde cada país queria produzir mais, cada país queria se armar mais, a indústria bélica, né, a todo vapor, a poluição que isso estava ocasionando era grande. Então, com esse pensamento em relação tanto a nível Brasil quanto a nível internacional, foi que começou a surgir no nosso cenário de preocupação, a palavrazinha conhecida como desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável, pessoal, é uma palavra que, apesar de ser uma palavra que soa um tom lindo, um tom que parece ser criado essa semana, ele não foi criado essa semana, tá bom? Ele foi criado na década de 1970. Foi justamente o primeiro momento onde a humanidade começou a se conscientizar em relação ao futuro. Então vamos ler aqui o nosso slide, né, que eu deixei bem explicadinho aqui, para que você possa parar o vídeo, né, para que você possa aí rever o tanto de vezes que você quiser. Veja só, desenvolvimento sustentável, tá bom? Desenvolvimento sustentável. O tripé do desenvolvimento, ele reúne um conjunto de responsabilidades, pessoal. Responsabilidades estas, como uma delas a social, tá bom? Responsabilidade social, aonde a sociedade tem que ter uma responsabilidade para com o futuro, bom? Tanto no âmbito econômico, porque nós sabemos que o âmbito econômico é o âmbito que mais agride o meio ambiente. O meio ambiente ele só foi tão prejudicado ao longo do tempo através da ambição, da industrialização. Bom, então, essa palavra desenvolvimento sustentável, ela nasceu, né, com um propósito. Olha só aqui qual é o propósito que ela nasceu, com a forma de atender às necessidades do presente. Então, era isso que eles estavam pensando. Hoje, no presente, vamos voltar para 1970, hoje, em 1970, nós temos que pensar uma maneira de nós utilizarmos os recursos naturais que nós temos, mas que essa maneira seja uma maneira moderada,
uma maneira que preserve isso para a posterioridade. Então, como está aqui no slide, ó, sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atender às suas próprias necessidades. Então, é isso aqui o principal quesito, o principal propósito, quando se pensou pela primeira vez em 1970 o termo desenvolvimento social, tá certo? Então, é muito interessante o candidato ter em mente o que significa esse desenvolvimento sustentável. Eu falei isso, desenvolvimento social, né? Esse desenvolvimento sustentável. Então, é interessante, é muito importante para o candidato pegar essa premissa inicial do desenvolvimento sustentável, tá bom? Vejam só o nosso próximo tópico aqui, que diz o seguinte, ó, em 1972 foi realizada em Estocolmo, veja só, aqui ó, as bancas gostam de afirmar nas suas provas, né, eles dão lá a cidade, em 1972, né, Estocolmo, e dão o país. O país aí, eu já vi banca que disse que Estocolmo na Rússia, de fato Estocolmo na Suécia, a capital da Suécia, a cidade mais populosa da Suécia. Tá bom? Em 72, realizada em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas, sobre o meio ambiente humano. Então, essa conferência, né, ela nasceu 2 anos após o início da palavra desenvolvimento sustentável. 2 anos após ter pensado esse meio social, o qual a humanidade queria deixar para a posteriori, começou a se organizar as políticas. As políticas, no caso a primeira aí em 1972, né, a Conferência das Nações Unidas, o meio ambiente humano, que foi realizada na cidade de Estocolmo. A partir de então, pessoal, veja só, a questão ambiental começou a alcançar maior visibilidade do cenário global. Sendo relativamente mais enfatizada na formulação de políticas de instituições governamentais oficiais de várias nações. Então, o que eu estou afirmando para vocês aqui no slide é que dentro, né, dessa preocupação, várias instituições governamentais começaram a aderir à causa. Viram que a coisa, como se diz o popular, estava realmente feia. Precisava se mudar. E várias outras conferências, elas iriam ser organizadas ao longo do nosso século. Então vamos falar aqui um pouco sobre mais essa questão da industrialização a âmbito internacional, tá certo, pessoal?